Boa tarde, nós somos da Escola ETEC de Arujá e vamos mostrar para vocês como melhorar a comunicação no seu trabalho ou no seu dia a dia. Esperamos que gostem. Planejamento de comunicação. 1. Transmitir informação. Essa primeira parte se baseia em trazer o conhecimento para as pessoas. A comunicação é quando conseguimos transmitir aquilo que estamos pensando para um outro alguém. Dentro delas, existem várias outras formas de comunicar, como a fala, a escrita, verbal e não verbal, imagens e entre outras várias opções. A comunicação empresarial é extremamente importante para o sucesso de uma empresa, pois com ela sempre conseguimos deixar metas e objetivos de formas claras e esclarecidas. Quando uma pessoa não tem uma boa comunicação, ela perde oportunidades de ser reconhecida ainda mais dentro de uma empresa. O tipo de comunicação agressiva é baseada no uso de tom de voz elevado, gestos brutos e falas com o propósito de desafiar, intimidar ou ofender alguém. Pessoas que tendem a ser agressivas geralmente consideram a si mesmas como superiores a outras pessoas, se achando no direito de desrespeitar os outros. Pessoas agressivas tendem a pensar que as coisas devem ser feitas sempre à sua maneira por acharem que estão certas e os métodos dos demais estão errados. Elas tendem a sentir raiva, provocar os outros e facilmente fazer de alguém um inimigo. O que pode causar agressividade? O comportamento agressivo pode se originar de muitas causas e fatores, por exemplo, estresse, déficit de atenção com hiperatividade, ansiedade, depressão, desordem comportamental, transtorno de oposição desafiante, transtorno bipolar, transtorno de personalidade esquizotípica, esquizofrenia, abuso do álcool e abstinência de substâncias narcóticas. As características de uma pessoa agressiva são irritáveis e desagradáveis, tendem a culpar fatores externos, possuem um grande dom de manipulação social, postergam de suas obrigações, realizam as tarefas de maneira ineficiente e frequentemente agem de maneira hostil e cínica, geralmente são bastante obstinados, se queixam de sentir falta de reconhecimento, mostram ressentimento, usam o sarcasmo regularmente, possuem falta de empatia, porém, vale lembrar que nem todas. O comportamento passivo de comunicação é aquele em que dizemos sim quando queremos dizer não, ou seja, negamos nossos sentimentos e desejos. Esse comportamento muitas vezes é adotado pelos brasileiros devido ao fato de serem sociáveis e evitarem conflitos no trabalho. Podem gerar angústia, sentimento de incapacidade e até mesmo doenças como gastrites e úlceras. Estilo de comunicação. Os comunicadores passivos têm dificuldade em expressar suas necessidades e lutar por suas convicções. Pessoas assim hesitam em tomar a dianteira porque querem evitar conflitos. Para seus colegas de trabalho, os comunicadores passivos parecem descontraídos ou até mesmo tímidos. Sinais: silêncio. Se há algum colega de equipe que nunca fala o que está pensando, especialmente em reuniões importantes, essa pessoa pode ser um comunicador passivo. Outro sinal é a aquiescência, que é quando algum membro de sua equipe fala sua opinião, mas muda assim que outra pessoa apresenta uma posição contrária. Também pode ser um sinal de comunicador passivo. Uma comunicação assertiva é aquela que possui clareza, objetividade e a correta situação. Para isso, precisamos sempre analisarmos e pensarmos em 3 elementos que são necessários: o interlocutor, quem irá receber a mensagem, o assunto e o ambiente. Por exemplo, não irei usar a mesma linguagem que falo com um amigo ou colega de sala na entrevista de emprego ou no currículo, pois não é adequado. Poderíamos entender como fosse uma roupa. Nem sempre a mesma roupa, a linguagem, é adequada em todas as situações. Podemos também notarmos essa assertividade quando expressamos nossa opinião, respeitando o ponto de vista do outro, mas sem se omitir. São exemplos estes trechos na fala deste tipo de comunicação. Como podemos resolver isto? O que você pensa? Penso, sinto, quero. E a postura é ereta, com fluidez na fala, respeitando o tom de voz compatível à situação, mãos soltas e contato visual direto. Agora vamos fazer um teste de comunicação.
O intuito é que vocês identifiquem a comunicação que mais combina com a sua personalidade. Sugiro que peguem a caneta e papel ou então vão anotando no chat. Agora temos um exemplo de como vamos anotar. Temos 3 opções, sendo elas Vênus, buraco negro ou Sol. A resposta que eu mais me identificar, vou marcar. Bem fácil. Agora que você já entendeu, vamos para o teste. Número 1. O motorista do ônibus acabou me dando o troco faltando R$1. Fico com vergonha de falar e deixo pra lá? Número 2. Fico constrangida ou nervosa facilmente? Número 3. Tenho um seminário para fazer. 100 alunos vão me assistir. Qual a postura adotada? Número 4. Quando sinto que preciso me posicionar, eu me posiciono? Número 5. Tenho muitas brigas e discussões não resolvidas? Número 6. Como é a minha paciência? Agora, conte quantas Vênus, sóis e buracos negros você assinalou. Caso tenha assinalado mais Vênus, sua comunicação pode estar passiva demais. Sugiro que vigie para não ser peita de tapete. Aprenda a se impor e não aguentar tudo calada. Paciência tem limite. Caso tenha assinalado mais sóis, está no caminho certo. Já é ou está próximo de ser uma pessoa bem assertiva. Continue o que é bom e mude o que for preciso, ok? Se você assinalou mais buracos negros, sua comunicação pode estar agressiva demais. Estresse demais é prejudicial à saúde e te afasta de pessoas. Procure uma atividade física e trabalhe na paciência e empatia, que tudo ficará sob controle. Como melhorar tendo comunicação agressiva? Primeiro, estar atento à comunicação não verbal. Boa parte de uma comunicação agressiva não é verbalizada, ou seja, está nos gestos. Por exemplo, erguer a sobrancelha durante uma fala com a qual você não concorda pode demonstrar desprezo. Segundo, desenvolver inteligência emocional. Saber manter os nervos sob controle é essencial ao lidar com as pessoas. Terceiro, saber questionar, evitando a comunicação agressiva. Se for preciso questionar a pessoa sobre um resultado, processo ou decisão, reflita sobre a melhor maneira de fazer isso. Quarto, saber fazer uma crítica construtiva. É fundamental diferenciar as críticas construtivas das negativas. Sempre que precisar emitir um parecer sobre a atuação de alguém, exponha ao menos um aspecto positivo. Se a pessoa fez algo errado, aponte o problema enquanto mostra uma possível solução e os caminhos que ele poderia ter tomado para prevenir o erro. A comunicação passiva gera conflitos interpessoais, dano a si mesmo, perda de oportunidades, autoimagem negativa, desamparo, depressão, rejeição dos outros e solidão. Então é importante seguir algumas dicas para melhorar esse tipo de comunicação. Dica número 1. Ouça na essência. Entenda a opinião do outro. Segundo um estudo, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por meio de gestos, olhares e postura corporal. Por isso, é importante estar atento a estes sinais e ao estilo de cada um. 2. Atenção à sua fala. Comece a fala expressando entendimento ao outro. Exponha o seu próprio pensamento e sentimento a respeito da situação, mas tome cuidado para não ofender. Seja empático, compreenda a visão da realidade e ofereça uma alternativa de como gostaria que o outro haja e que consequências terá com isso. Obrigada pela atenção. Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos Bianca, Yasmin, Juliana, Leandro, Luana, Mariana e Miriane. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.